visual. Eu acho que isso foi muito interessante. Eu, em 2002, eu vi uma fala do Yorn aqui, acompanhei uma fala do Yorn, até anotei aqui, em 2006 eu falei numa mesa aqui junto com o Caio, em 2014 eu estive aqui com a Maria Helena, então é com muito prazer que eu gostaria de chamar eles três, a Maria Helena Vaz da Costa, Yorn Ziman e Caio Maciel para compor aqui a mesa sobre imagem. Bom, então a gente começa a nossa discussão aqui com o trabalho da Maria Helena. A Maria Helena é professora titular do Departamento de Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Possui pós-doutorado em cinema pelo International Institute, University of California, em Los Angeles. Tem doutorado e mestrado em Media Studies pela University of Sussex, na Inglaterra. Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa Linguagens da Cena, Imagem, Cultura e Representação, professora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa e Geografia, ambos na UFRN. Ela coordenou o curso de especialização em cinema na UFRN e atualmente é coordenadora do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia da UFRN. Ela atua como pesquisadora em áreas de cinema, de geografia cultural, no contexto dos seguintes temas: estudos sobre o espaço geográfico e arquitetônico, geografias fílmicas, olhares imagéticos sobre a cidade, estética e cultura visual, cultura moderna e pós-moderna. Então é com um prazer muito grande que eu passo a palavra para a professora Maria Helena. Obrigada, André. Primeiramente, cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente no Simpósio de Espaço e Cultura, principalmente nas figuras, agradecer ao André, a Mariana, a professora Zeni, ao professor Roberto Lobato Corrêa, que eu estava fazendo uma retrospectiva, então, dos 11 simpósios, né, que aconteceram, eu participei de 7. Eu só não estive aqui em 4 oportunidades, né? Então eu já me sinto praticamente da casa, e é um lugar que realmente sempre me acolheu muito bem. Eu tenho é um dos eventos que eu sempre que posso eu faço questão de participar, mesmo que não seja convidada. Eu insisto em enviar trabalho e participar, porque eu realmente gosto muito desse simpósio. Muito bem. O meu trabalho, o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é intitulado Cartografia Cinemática, Emoldurando Experiências no Espaço Urbano. A ideia de que filme pode funcionar como um mapa não é em si mesmo uma novidade, haja vista a fascinação de Walter Benjamin pela possibilidade da produção de um mapa cinematográfico de Paris. Se um mapa representa uma totalidade espacial, uma vez que os cineastas editam diferentes imagens ou cenas de um determinado espaço, a ideia de cartografia cinemática se configura como uma proposição viável no que toca à visualização do e a orientação no espaço geográfico. Vista por outra perspectiva, isto é, considerando o ponto de vista do produtor desse tipo de cartografia, é importante levar em consideração a posição de cineastas como a do alemão Wim Wenders, por exemplo, que já afirmou ser o mapa geográfico um roteiro de um filme. Essa visão corrobora com o entendimento de Rubens Machado, quando afirma que cada lugar nos solicita um modo de olhar. Isto é a noção de que o próprio espaço ou lugar geográfico apela ao nosso senso e intenção de organização cartográfica dos espaços no nosso ambiente, do nosso interesse. Nesse sentido, proponho aqui responder às questões. Primeira, em que termos imagens fílmicas evoluem em mapas e cartografias? E a segunda seria, e em que sentido nosso conhecimento e entendimento dos espaços geográficos apontam para um tipo de cognição através das imagens fílmicas?
Para isso, discutirei aqui sobre a cartografia cinemática construída no filme documentário pernambucano Rio Doce CDU, é um filme de 2013, roteirizado e dirigido por Adelina Pontual. Parto, nesse caso, da análise das imagens em movimento do e no espaço urbano de duas cidades pernambucanas, Olinda e Recife, aqui consideradas no âmbito de uma cartografia cinemática, através da qual o espaço urbano filmado e projetado, no sentido geográfico e cinemático, está envolto em uma moldura cultural e identitária de percepção do espaço que possibilita nossos entendimentos sobre o lugar como espaço vivido e imaginado. O substantivo feminino cartografia tem como definição, e aí eu cito, conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que orientam os trabalhos de elaboração de cartas geográficas. Por sua vez, o adjetivo cinemático corresponde ao que é, e eu cito novamente, próprio da cinemática e dos corpos em movimento. Normalmente, quando há menção à cartografia de cinema, a referência diz respeito a mapas introdutórios que focam na ideia de cartografar no tempo as produções e representações fílmicas no contexto de determinados tipos, gêneros, nacionalidades, etc. Isto é, diz respeito a fazer uso de uma abordagem consagrada, que é a do mapeamento, a fim de expandir o cânone, revisitar e revisar a história da produção cinematográfica. Para efeito desse trabalho, no entanto, essa não é a minha intenção. A intenção é pensar as imagens fílmicas como construtos de uma representação que se articula de maneira cinemática para gerar um mapa audiovisual que dá conta de um espaço geográfico específico. Para Deleuze e Guattari, cartografia diz respeito, e aí eu cito, ao acompanhamento de percursos, implicação em processos de produção, conexão de redes, onde a realidade cartografada se apresenta como um mapa móvel, de tal maneira que tudo aquilo que tem aparência de o mesmo não passa de um concentrado de significação. E eu termino a citação. Muito bem, ainda que emprestada da cena teórica de Deleuze e Guattari, a realidade cartografada adquire significação no processo de produção do próprio mapa. Esse mapa, logicamente, resulta de uma maneira de olhar, pensar e entender o espaço imagetificado e, portanto, o filme é uma cartografia de uma ideia, de uma intenção, de um olhar, um posicionamento específico sobre o e no espaço cartografado. Além disso, podemos considerar que esse mapa móvel, fazendo a referência a Deleuze e Guattari, como uma cartografia do significado que associamos ao espaço e ou ao lugar, né? É um mapa móvel. Então, em acordo, podemos instituir que filme é sinônimo de mapa. Nesse sentido, sendo o filme um mapa audiovisual, o que ele mapeia? Que tipo de geografia se materializa por meio desse mapa? Muito bem, Rio Doce CDU apresenta uma viagem de ônibus através das cidades de Olinda e Recife, seguindo a trajetória da linha 920, chamada Rio Doce CDU. CDU é referência à cidade universitária. Tá? Em seu trajeto, o ônibus sai do terminal de integração de Rio Doce, em Olinda, atravessa vários bairros de Olinda e Recife, percorrendo longas e conhecidas avenidas, como, por exemplo, a Avenida Agamenon Magalhães e a Avenida Caxangá. Adelina Pontual, que é a diretora do filme, classificou seu filme como um exercício voyeurístico, que intenciona captar a atmosfera suburbana dessas duas cidades. Esse exercício voyeurístico executado por Pontual se materializa através das imagens originadas pelo deslocamento do ônibus pelas ruas da cidade, que se mostram enquanto imagens de percurso,
se materializando por meio de uma cartografia em que a paisagem urbana se alia aos depoimentos da diversidade de sujeitos anônimos que aparecem como protagonistas. Assim, o filme intercala imagens captadas de fora e de dentro do ônibus durante sua trajetória de 36 quilômetros pelos bairros das duas cidades e depoimentos de usuários da linha Rio Doce CDU, ou daqueles que moram e ou trabalham no comércio das ruas por onde o ônibus da linha 920 passa. Então, em Olinda, a gente vê que o ônibus trafega próximo ao conjunto habitacional, que é a terceira etapa em Rio Doce, a Feira de Rio Doce, Casa Caiada, Bairro Novo, Carmo, Varadouro, Salgadinho. Em Recife, a gente tem os bairros de Campo Grande, Encruzilhada, Graças, Madalena, Torre, a Avenida Caxangá e, finalmente, a cidade universitária, que é o ponto de retorno do ônibus. Diante de um trajeto tão longo, não causa espanto o depoimento de um dos entrevistados, que compara a experiência na linha 920 a um percurso turístico. Destaca-se ao longo do filme a insistência de mostrar a paisagem urbana como reflexo, isto é, as imagens da cidade são apresentadas a partir do reflexo nas janelas do ônibus, literalmente sendo apresentadas a nós espectadores como imagens espelhadas do espaço urbano percorrido, compostas pelo fluxo de pessoas, carros e pela diversidade arquitetônica das habitações e dos estabelecimentos comerciais. Aqui, a cartografia cinemática se constrói a partir do dar a ver o espaço pelo movimento, materializando um sentido de urbanidade por meio das imagens reflexo, que compõem o exercício voyeurístico adotado por Pontual. Há, ao longo de todo o filme, apenas uma tomada de câmera que capta o espaço urbano a partir de uma visão embaixo do ônibus, no trecho em que esse parte do mercado da Encruzilhada. A imagem causa estranhamento por destacar uma vista pouquíssimo usual na atualidade, mas que, contudo, remete à tradição de experimento com a câmera muito comum nas primeiras décadas do século XX. Nessa sequência, vemos em detalhe a sombra do ônibus sobre o chão da rua, os meus fios das calçadas, os carros, bicicletas e motocicletas circulando em frente ao ônibus, os pés dos transeuntes atravessando a rua na frente do ônibus. Se não outra coisa, a sequência ressalta a mobilidade urbana intrínseca às grandes cidades modernas e o uso da câmara cinematográfica como possibilidade de ampliação da nossa visão do espaço. O filme apresenta apenas duas vistas aéreas do trajeto, a saber, a do ônibus entrando na Avenida Caxangá, que é essa cena que eu vou exibir para vocês, e quando este chega, já no fim do filme, à cidade universitária. Intercalando imagens em movimento do deslocamento do ônibus pelas ruas, com as entrevistas com pessoas que são ou foram, por muito tempo, usuários da linha Rio Doce CDU, Adelina Pontual constrói uma cartografia cinemática que agrega valor humano ao espaço geográfico apresentado. Vocês vão reparar. Sempre na Caxangá, entre Zumbi, Madalena, Cordeiro, mas sempre na Caxangá. Eu gosto, né? Eu só fico meio sobressaltada às vezes, porque às vezes é meio deserto, mas sempre como é passagem de ônibus, de carro, é
muito transeuntes, né? A gente tá sempre acompanhado. Aí eu tô acostumada aqui na Caxangá, porque tudo é perto, tudo é próximo. Qualquer hora que você pegar aqui, 10 minutos tá no metrô, 15, 20 minutos tá em Olinda, meia hora tá no Janga, aí tem condição pra todo lugar. O ônibus ficou parecido com o Rio de Janeiro. Você pega aqui na Penha e vai até a Barra da Tijuca. Porque eu sou muito moderna, né? Eu gosto muito do modernismo. Eu só não gosto muito da violência. Mas todo modernismo traz violência, né? Claro, se as coisas antigamente era de um jeito, hoje é de outro. Eu pegava caranguejo e arapura aqui, isso aqui tem um pedaço de manga de tudo. Oh, isso aqui tudo era aqueles casarão antigos. Antigamente meu pai botava rede no terraço e a gente dormia, mas se eu ia lá, brincando, conversando, hoje não pode fazer mais isso. Mas eu sou moderna e eu gosto dessa modernização. Quando é Marlene, meu apelido é Santinha, né? Santinha da Caxangá, todo mundo sou eu mesmo. Conhecida. Sempre de ônibus. Eu não tenho carro também, não tenho carro de passeio, não. Meu carro, meu táxi, minha moto, tudo é o Rio Doce CDU, eu gosto. Eu tenho uma amiga que vai lá em Rio Doce. E às vezes eu vou pro Janga, pego ele, solto ali no Bom Preço na entrada, que ele vai pro Rio Doce, pego o outro, rapidinho eu tô no Janga. Faço conversa com os motoristas, com os cobradores, porque eu sou sabendo que eu sou muito... Não paro, né? Muito dinâmica. Porque tem pessoas que chegam à idade mais ou menos que eu tenho, né? Aborrecida. Aí você tá demorando, já deixa eu chegar. E cobrador, e modelo, não. Pra me dar tudo bom, tô conversando, tá brincando. Quando eu vejo chegar no meu ponto, aí eu passo direto. Eita, passei. Vou retornar. Aí eu retorno. Muitas vezes eu já retornei. Tão sério que eu fico conversando. E andar de ônibus é muito bom. É melhor do que o meu motor particular que eu tenho que demitir. E o do ônibus não. A gente fala, eles dão um concertozinho. Tem uns muito educados, tem outros grossos. Tem uns alegres, tem uns tristes. Tem uns satisfeitos com o salário, tem outros não. E assim vai. Que ninguém está satisfeito total mesmo. O ser humano, ele é muito difícil de se contentar totalmente. Geralmente falta muita coisa. Para mim falta muito pouco para ser feliz. Porque eu sou feliz com qualquer coisa. 99% de amigos e 1% de insatisfeitos. Você não agrada a todos? Jesus, que era santo, não agradou a todos, quanto mais eu, né? Que sou humana como carne e farinha. Muito bem. Considerando o discurso arquitetônico associado à noção de que os edifícios são objetos investidos de significado social e, por isso, determinam e ou moldam relações sociais e de identidade, o filme traz o espaço do ambiente construído para o centro da discussão social, de forma a produzir uma diversidade de modos de olhar, entender e interpretar os elementos culturais que envolvem os espaços e ambientes arquitetônicos que compõem esse mapa cinemático. No mercado da encruzilhada, por exemplo, uma senhora que trabalha no mercado desde criança em companhia da mãe afirma que a sua vida é o mercado. Ainda no mercado da encruzilhada, uma outra senhora, casada com um homem que trabalha como sapateiro no local, expressa sua ligação afetiva com o lugar, conectando com a experiência como usuária na linha 920, a Rio Doce CDU. Em resposta à pergunta da cineasta, a cineasta Adelina Pontual pergunta a ela, qual é a lembrança que tem desse tempo que você andava no Rio Doce CDU? E ela responde, muito lotado, ele só anda cheio. É realmente um verdadeiro turismo. Você sair de uma cidade para outra, conhecendo toda a Agamenon, chegando ao Complexo Salgadinho até chegar em Olinda. Essas falas agregam ao espaço urbano e arquitetônico, como o mercado da Encruzilhada, por exemplo, e mais tarde o mercado da Madalena, um significado afetivo e uma identidade enquanto lugar na proporção direta das vivências, práticas e interações sociais que acontecem no seu ambiente e na relação desses espaços com a sua posição geográfica na cidade. Esses lugares passam a ter uma significação que advém do dia a dia, da vivência, no espaço e no tempo, agregando uma afetividade ao lugar. E, nesse caso, diretamente relacionada à memória constituída pela experiência como usuária da linha Rio Doce CDU. O final do filme coincide com o final do trajeto, né, que é o ponto de retorno na cidade universitária. E, nessa última parada de ônibus, somos apresentados aos depoimentos de motoristas e cobradores do ônibus. Ele trabalha
trabalho como motorista há 13 anos. Já fui caminhoneiro, carreteiro, já trabalhei em coletivo em várias empresas. Gosto muito da minha profissão. O dia a dia é estressante, trânsito, calor e tal, mas isso aí a gente tem que administrar mesmo, que é sobre o nosso trabalho mesmo, e a gente tem que fazer o que tem que fazer mesmo. Eu estou me dando com o público, eu tenho que ter paciência com o idoso, com o deficiente, com o trânsito, com o pedestre, com qualquer objetivo que esteja, para não levar para eles a empresa e nem trazer transtorno para mim. Principalmente dia de jogo. Os pessoal de jogo, a senhora sabe, né? Problema. Tem aquela galera arrastão, quebra o carro, lá vai, e muitas vezes eu estava trabalhando, já arrancaram essa porra do carro, foram lá para cima, quebra a janela do carro, uns vândalos, brigando com o outro. Desse nosso serviço, a gente sai de casa muito cedo, às vezes chega em casa tarde, aí geralmente gera estresse por causa disso. Vou fazer 30 anos que trabalho nesse ramo já, eu acho muito gostoso mesmo. Pode observar que eu já trabalho indo. Ninguém me vê aqui, nunca chega aqui para me encontrar de cara feia. O que mais cansa o motorista, na minha opinião, é o trânsito. As vias muito congestionadas, não dá condição da gente fazer o horário com folga. Gera atraso por causa do engarrafamento que existe aí, né? Principalmente esse percurso que é muito longo e a gente pega muito trecho engarrafado. Essa linha eu acho a melhor que tem. Acho a melhor que tem. Gosto muito. Porque aqui é bom em tudo, sabe? Em todos os sentidos. Passageiros, aí você dá um pouco até a mais, você tá muito, né? Eles devolvem a gente. Já em outras linhas não é assim, entendeu? É educado, já ajuda. Se não tiver moeda, ele faz, deixa pra lá. É maravilha essa linha, é tudo de bom. Pra mim é a melhor que tem. Dizem que é linha de elite, né? Eu gosto de coisa de elite. Gosto de coisa boa. Entendeu? Não anda todo tipo de gente, entendeu? Gosto demais. A gente não trabalha muito. Tem a viagem que deixa a gente quebrado, né? De carro de terceira. Porque aqui chega uma hora, não entra mais ninguém, nem desce mais ninguém. Mas é muito longa. Cada vez mais perto do que esse, entendeu? Tirar o som, pode deixar passando. Bom, então, nessa sequência, passamos a conhecer as opiniões de quem trabalha diariamente na linha 920. Esses sujeitos também fazem parte da dinâmica de produção do espaço e da experiência afetiva agregada à experiência do viver diário em movimento pela cidade, conhecendo pessoas, usuários de todos os tipos. Então, para concluir e respondendo às perguntas postas por mim mesma inicialmente, eu diria que as imagens fílmicas evoluem em mapas e cartografias na medida em que são construtos representacionais que se articulam gerando um mapa audiovisual que efetivamente representa espacialmente lugares, movimentos, percursos, sonoridades e as experiências das pessoas e coisas no espaço geográfico. Nesse sentido, o filme Rio Doce CD1 é um mapa audiovisual que materializa entrecruzamentos imagéticos, constrói e materializa, por meio desse mapa, uma geografia da representação da experiência espacial, produzida, vivenciada e certamente imaginada a partir de ambas experiências, a real e a fílmica. Muito obrigada. E desculpe se eu passei o tempo.